Olá novamente, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Circuitos 1. E a gente estava estudando até agora leis de Kirchhoff, né? E você deve estar se perguntando, professor, mas quando que eu vou usar na vida real essa lei de Kirchhoff? Então vamos ver agora uma aplicação um pouco básica sobre leis de Kirchhoff. Básica, professor? Eu não conheço nada disso que está no quadro. Então vamos conhecer e depois a gente vai fazer uma aproximação com coisas que você já conhece. E aí vou mostrar essa aplicação. Vamos explicar, entender a situação então dessa aplicação. Primeiro, o que a gente já conhece aqui. A gente conhece esse cara aqui. Isso é uma fonte de tensão. E para esse exemplo, eu vou dizer que é uma fonte de tensão de 24 volts. Ok? Redes industriais. Existem algumas redes industriais de fonte de tensão de corrente contínua que funcionam em 24 volts. Então vou imaginar que é uma rede industrial de 24 volts. Contínua, né? E agora temos três outros caras aí que a gente não sabe o que é. Quem que são esses caras aqui, né? Então vamos lá. Vamos começar por esse cara aqui. Esse cara aqui é um microcontrolador. Microcontrolador, também conhecido como microchip, ou vocês já devem ter ouvido falar em Arduino. O Arduino utiliza um microcontrolador. PIC é um microcontrolador. ARM também é um microcontrolador. Uma Raspberry, né? Uma ESP32. Tudo isso são nomes de microcontroladores. Então o microcontrolador ele envia sinais e consegue controlar um circuito, certo? Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer com esse microcontrolador. Imagina que você tem um microcontrolador, só que ele tem um problema. Esse microcontrolador ele funciona com 3,3 volts, certo? E você quer fazer um acionamento, você quer acionar um relé. Quem que é o relé aqui? Este cara aqui. Este cara aqui é um relé. Então, por aqui, relé. Ok, pessoal? Esse cara aqui é um relé, e é um relé que você comprou sem cuidar muito, e é um relé que ele funciona em 12 volts. E aí nós temos um problema, né? Por quê? Porque a gente tem uma fonte de 24 volts, um relé que funciona em 12 volts e um microcontrolador que funciona em 3,3 volts. E essa é uma situação muito comum no mundo da eletrônica, é você trabalhar com circuitos com tensões diferentes. E como é que você faz para fazer esse acoplamento de circuitos, esse interfaceamento, esse acionamento? Guardem essas palavras. Ora, existem várias maneiras de fazer esse acionamento. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o transistor. Isso aqui é um símbolo de um transistor NPN. Ah, professor, é muita coisa para eu entender. Calma, já vai ficar fácil. O transistor ele funciona como uma chave. Ele pode funcionar como uma chave. E aí você pode controlar quando algo funciona ou não. Ou seja, qual que é a ideia aqui? É você pegar o microcontrolador e conectar ele no transistor. E aí o transistor vai controlar o acionamento do relé. Tá, mas eu posso conectar isso aqui com isso aqui? Simples assim? Vamos ver. Então, se eu quero acionar o relé, eu vou colocar conectado aqui a minha fonte, que vai passar pelo transistor, e eu tenho um circuito aqui com o meu microcontrolador funcionando. Esse circuito vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque, primeiro, coisa mais clara aqui, no mesmo circuito eu tenho aqui 24, um relé que deveria estar funcionando em 12 volts, mas agora está sendo alimentado por 24, e um resistor funcionando com 3,3 volts. Um microcontrolador, perdão. O que eu preciso para essas coisas funcionarem? Primeira coisa, o transistor ele não aguenta qualquer corrente. E ao mesmo tempo, o relé não está funcionando na tensão correta. O que a gente pode fazer? A gente pode dissipar parte dessa tensão aqui até eu chegar aqui com 12 volts, beleza? Então a gente vai pôr aqui, antes do nosso relé,
um cara aí que vocês já conhecem. Tá aí, ficou meio feinho, vamos ajeitar. O nosso amigo resistor, certo? Vamos chamar esse cara aí de resistor 1, certo? Aí esse resistor vai dissipar uma parte da tensão e vai conseguir acionar o relé com a tensão correta. Não cuidou lá na hora de comprar o relé. Mas esse resistor tem mais uma função. Esse cara aqui, que é um transistor, pode ser um BC547, ele não funciona com qualquer corrente, ele tem um limite de corrente, senão ele queima. Então nós temos que dizer que aqui pode passar no máximo, nessa parte do meu circuito, 100 miliamperes, ok? Deixa eu fazer a seta aqui melhor. 100 miliamperes, certo? Isso a gente pode olhar no datasheet dele, na ficha técnica. Ou seja, esse resistor 1 aqui também vai ter a função de limitar essa corrente. Isso significa que se essa fonte aqui, por exemplo, fosse uma fonte de 12 volts, que é a correta para acionar esse relé, você ainda teria que colocar esse resistor, porque senão a corrente não ia estar limitada para passar por esse transistor. Ah, professor, mas como assim passar pelo transistor? E tem outra coisa também. Para que você garanta que aqui passa 100 mA, como é que funciona um transistor? O transistor ele tem um ganho, é como se fosse uma torneira que você controla com a própria água da torneira. Confuso, né? Não muito. Imagina, a torneira é isso aqui, ó. Aqui é onde vai sair a água da torneira. Quanto de água vai sair? 100 mA, corrente elétrica, né? E você vai controlar aqui também com corrente elétrica. Digamos que esse aqui é um transistor de ganho 100. O que isso significa? Que o tanto de corrente que tu coloca na base dele vai passar na torneira 100 vezes mais. Ou seja, se aqui está passando 100 mA, eu preciso colocar aqui 1 mA, né? 100 mA é 100 vezes mais que 1 mA. E aí esse transistor funciona corretamente. Só que, para eu garantir que aqui tem 1 mA, eu não tenho nada aqui. O que eu uso para limitar a corrente? O nosso amigo que a gente viu até agora, o resistor de novo. E esse aqui, agora a gente vai chamar de resistor 2. Vou colocar aqui embaixo, pode ser. Por enquanto está um pouco confuso. E aí, está pronto. Qual que é o nosso problema, então? O nosso problema é descobrir quanto que eu tenho que colocar de resistência 1 e 2 aqui, para que isso aqui seja verdade. E, professor, está muito confuso. Tem coisa aí que eu nunca vi na vida, que eu não sei como funciona. Então, agora a gente vai fazer uma aproximação para algo que a gente entende, né? A gente estava vendo Lazy Kirchhoff, o que a gente via? Malhas, nós, né? E isso aqui está muito confuso. Então, para esse exercício aqui, a gente vai fazer umas simplificações. Não são 100% corretas, mas são muito próximas do real. O que a gente vai dizer aqui? Que esse microcontrolador, se a única função dele aqui é passar uma tensão, uma corrente, ele está funcionando como uma fonte. Então, a gente vai trocar esse microcontrolador aqui e dizer que, na verdade, ele é apenas uma fonte de 3,3 volts. Então, vamos por aqui, 3,3 volts. Certo? E, para ficar mais fácil para a gente também, esse transistor aqui, eu preciso dizer uma coisa agora. Ele funciona, todo equipamento, para funcionar, ele precisa dissipar uma parte de potência, ele precisa gastar energia, né? Correto? E esse cara aqui gasta energia, mas ele gasta bem pouco energia. Então, ele gasta 0,7 volts. A queda de tensão desse cara aqui é 0,7 volts. Ou seja, ele também pode se computar como uma fonte de tensão. E vejam só aqui. Aqui eu tenho 3 fios que estão se unindo, né? Lembra o que era um nó? O nó era um encontro de 3 ou mais fios, né? Então, a gente vai apagar esse nosso colega aqui, transistor, e ele vai virar um nó.
certo? Simplesmente um nó assim? Não, lembra que eu falei que ele gasta 0,7 volts? Então ele também vai funcionar como uma fonte de tensão aqui de 0,7 volts. Só que essa fonte de tensão aqui, eu vou apagar aqui as tensões um pouco, depois eu escrevo de novo, tá? As tensões da corrente para não ficar muito poluído aqui. Depois eu organizo melhor, certo? Só que essa fonte de tensão aqui, eu vou colocar esse resistor 2, então, mais para cá. Eu vou colocar até em outra cor aqui, que é o que a gente precisa encontrar. É o resistor 2 ou o resistor 1. Então esse aqui é o meu resistor 2 e esse aqui é o meu resistor 1. Deixa eu pôr em vermelho aqui também para ficar bem claro onde que a gente quer chegar. Resistor 1. Então, ele vai virar um nó, o nosso transistor lá, voltando, porque é onde chega tudo, e ele vai funcionar como uma fonte de tensão no contra, na direção oposta dessa fonte de tensão que a gente tinha colocado ali, que agora é de 7,7 volts. Veja só que essa fonte de tensão aqui atrapalha essa fonte de tensão aqui e atrapalha a nossa fonte de tensão lá da nossa alimentação de 24 volts, correto? Ou seja, eu vou fechar aqui e agora eu tenho, olha só, está começando a virar algo que a gente conhece, né? Está começando a virar malhas isso aqui. A única coisa que eu vou trocar aqui também é o meu relé. Por quê? Porque o relé ele também vai gastar para funcionar, né? Então, esse relé aqui é também como se fosse uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão que está contra essa fonte de 24 volts. Ou seja, é uma fonte de tensão. E quanto que ele vai gastar? Ele vai gastar aqui 12 volts. Quanto que tinha que passar por aqui, lá, para passar pelo transistor? Lembra que nosso transistor virou um nó? Aqui tinha que estar circulando 100 miliamperes. E olha só, o nosso problema, que era um microcontrolador com relé, com um transistor, virou agora só fontes de tensão e resistores, né? Uma aproximação, né, que a gente faz para ficar mais simples de resolver. E isso aqui a gente estudou até agora. A gente estudou circuitos que tinham fontes de tensão e resistores. Então, a gente pode resolver. Então, vamos lá. O que dizia as leis de Kirchhoff? Deixa eu pegar outro canetão aqui. As leis de Kirchhoff diziam o seguinte, né? A gente tinha a lei das malhas e a lei das correntes, né? Então, veja só. Lei das correntes. A gente tem um nó aqui. Aqui vai estar passando 1 mA. E aqui a gente tem outro nó, né? Nó é sempre onde tem 3 ou mais fios. Aqui vai estar passando 1 mA, aqui 100 mA. Logo, aqui para baixo vai estar passando quanto? 1 mais 100, 101 mA. Mas a gente não vai precisar dessa informação, você já vai ver. Mas é só para saber que nesse trecho aqui está passando 101 mA, certo? Mas o que a gente precisa saber mesmo era o quê? Identificar as malhas. Nós temos duas malhas aqui. Nós temos essa malha menorzinha aqui, que a gente vai chamar de malha 1, em algarismos romanos. E essa malha aqui, que a gente vai chamar de malha 2. E esse sentido aqui é o sentido da análise que a gente vai fazer. Lembra que a gente fazia isso? O que a gente faz numa malha, não é mesmo? A lei das malhas, a soma das elevações com as quedas de tensão são sempre igual a zero. Então a gente precisa determinar o que é elevação e o que é queda. Então a gente tem que colocar aqueles sinaizinhos de polaridade, né? Então a nossa fonte, a parte maior sempre é positiva, a parte de baixo negativo. O nosso resistor, aonde chega a corrente, é positivo. Então ele vai ficar mais na esquerda e menos na direita. Agora, a fonte continua mais e menos. Até a gente pode fazer todas as fontes primeiros aqui, que a parte de cima sempre é positiva, né? E a parte de baixo sempre é negativa. E aqui, vamos ver, vamos analisar essa malha aqui. Voltei para cá, está todos os sinais. Vamos analisar essa malha aqui. A corrente aqui, se ela tem que passar nesse sentido aqui, né? Ela tem que dar a volta aqui. Então a corrente está entrando aqui. Então esse resistor na entrada da corrente é positivo. Está aí, está colocado todos os sinais. E agora a gente escreve as leis para as malhas. Vamos olhar aqui, ó, na malha 1.
Como é que eu vou fazer agora então? Vamos fazer a conta aqui? Vamos fazer a conta juntos? Eu tenho que agora partir de um ponto e voltar até aquele mesmo ponto, né? Uma malha fechada, e ir somando as elevações e as quedas de tensão. Vamos sair desse ponto aqui debaixo dessa fonte de tensão de 3,3 volts? Então eu tenho uma elevação, mais 3,3, positivo. Aí eu tenho uma queda. Como é que é a tensão num resistor? É R vezes I, né? Tensão, lembram da lei de Ohm? É igual a R vezes I. Então a resistência que eu não sei, ou seja, só que é uma queda, né? Então é menos, quanto que é a resistência que eu não sei? É R2. Vamos deixar ali R2. Menos R2. Eu vou colocar o 2 embaixo aqui, o 2 menorzinho, para não confundir com R vezes 2, tá? R2 aqui, no índice aqui. R2 vezes a corrente dele, então a corrente dele é 1 mA. 1 mA você pode escrever como 0,001, lembram? Ou 1 vezes 10 na menos 3. Eu vou deixar assim para ficar mais fácil, tá? E agora vamos passar aqui, vamos descer aqui, sentido da análise é o sentido horário, então eu cheguei nesse nó aqui e eu desço. Eu tenho outra queda, né? Ou seja, 3,3 menos a tensão do resistor, menos a tensão que o nosso transistor está dissipando, ou seja, menos 0,7. Aí eu volto para esse ponto que eu saí aqui. Quando eu volto nesse ponto aqui, eu tenho de novo o lugar que eu parti. Então eu igualo a 0. E aí agora a gente já pode encontrar a resistência 2. Por quê? Porque 3,3 menos 0,7 é 2,6. Menos R2 vezes 0,001 é menos 0,001 R2. E aí igual a 0. O que eu faço aqui agora, né? Eu passo essa parte para cá, porque está negativa, ou aquela parte para lá. Então, vou colocar aqui 2,6 é igual a 0,001 R2. E agora esse número aqui que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ou seja, vai ser 2,6 dividido por 0,001 é igual a R2. Quanto que vai ser o R2? 2,6 dividido por 0,001, se vocês fizerem aí, vai dar 2.600. 2.600 também é conhecido como 2,6 K ohms. Então tá aí. Tu tem que colocar um resistor de 2,6 kΩ utilizando a lei de Kirchhoff. Certo? Então, já vamos anotar aqui em cima, deixa eu pegar o apagador, que o resistor 2 está resolvido. O resistor 2, o que vai lá na saída do microcontrolador, ele tem que ter o valor de 2,6 kΩ, ou 2.600 ohms, né? Lembram que o K significa multiplicado por 1000? Beleza. Então agora, vamos fazer a mesma coisa para malha 2. Então vamos apagar aqui. Até vou escrever mais para esse lado aqui, para não ficar tão apertado. Fazer em preto que eu acho que enxerga melhor. Então a malha 2 é essa malha aqui. Então na malha 2. Vamos lá, somar as elevações e quedas de tensão. Como eu estou analisando no sentido horário aqui, eu vou partir, por exemplo, desse ponto e vamos ver se, analisando nesse sentido, eu tenho quedas ou elevações. Se eu sair desse ponto aqui de baixo, eu encontro lá a nossa dissipação de tensão do 0,7. Mas como eu estou analisando no sentido horário, no sentido que o ponteiro anda, isso aqui parte do menos e vai para o mais. Então isso é uma elevação, né? Isso é só para análise, lembra, pessoal? Você pode analisar daqui para cá também, que não muda nada. Mas eu vou analisar pela convenção de fazer sempre no sentido horário. Então, menos por mais é uma elevação, então é positivo, mais 0,7. Agora, eu cheguei no relé aqui, né? Estou indo nesse sentido aqui, menos por mais, também é uma elevação. Então, mais 12.
Aí eu chego nesse resistor 1. Qual que era a regra para calcular do resistor? R vezes I. Qual que é a corrente que tem que passar por esse resistor? Está aqui. 100 mA, lembra? Era a corrente máxima que podia passar lá no meu transistor, né? Então vamos lá. Então, R vezes I, ou seja, e eu estou indo daqui do menos para o mais, também é uma elevação. Ou seja, mais R1 vezes 100 mA. 100 mA é 100 dividido por 1000, que é 0,1. Tá? Estou colocando aqui, tranquilo isso aqui, pessoal? Isso aqui é matemática, hein? Tem que estar bem tranquilo, tá? E aí, chegando aqui, eu encontro a minha fonte, mas como eu estou indo nesse sentido aqui, ela está do mais para o menos, ela é uma queda. Isso é para análise, pessoal. A gente sabe que na prática ela não é uma queda. Lembra que eu posso fazer análise em qualquer um dos sentidos. Eu escolhi fazer por aqui. Vai dar a mesma coisa, essa beleza das leis de Kirchhoff. Ou seja, menos 24. E agora, voltei nesse ponto aqui, não encontrei mais nada, igual a zero. E agora podemos resolver, né? Então vamos lá. 12 menos 24, menos 12, mais 0,7, eu vou ficar aqui com menos 11,3 negativos, né? E 0,1 vezes R1 mais 0,1 R1, resistor 1, igual a zero. Passo esse 11,3 para lá. 11,3 é igual... Opa, perdão. Eu passei o 11,3, né? Deixei o 0,1 R1 aqui. Ou seja, fico com 0,1 R1 é igual a 11,3. 0,1 está fazendo o que aqui? Está multiplicando, né? Isso aqui é um sinal de multiplicação. Então, ele vai passar dividindo. Então, ele passa para lá dividindo. Então, R1 é igual a 11,3 dividido por 0,1. E se vocês fizerem isso na calculadora, vocês vão ter 113 ohms. Tá aí, tá resolvido. Você descobriu, vou colocar agora então R1, que a gente encontrou depois, não tem problema. 113 ohms. E você resolveu o problema de ter tensões diferentes no mesmo circuito. Olha só, que coisa bacana. Usando o acionamento de um relé através de um transistor. Vocês vão ver tudo isso com calma, tá? Vocês têm uma matéria chamada acionamentos. E também eletrônica analógica, digital. Então, fiquem tranquilos que no decorrer do curso vocês vão saber. Eu só peguei uma situação prática e trouxe para o mundo que a gente conhece, que por enquanto é fonte de tensão e resistor. Beleza? Agora eu vou fazer mais duas perguntinhas para encerrar o vídeo aí. Eu encontro 2,6K, talvez até você encontre, mas eu encontro um resistor de 113 ohms? Não, né? O que eu poderia fazer para colocar um resistor real aqui, né? Resistor de 113 ohms, só se eu pegar lá um trimpote. Vamos pensar um negócio. 100 mA é a corrente máxima que o transistor aguenta. Eu posso colocar um resistor maior e diminuir um pouco essa corrente. Então, 113 ohms, provavelmente eu não vou achar. Mas, e se eu achar para o resistor 1, vou até colocar aqui, vou colocar em vermelho, um resistor de 150 ohms. Esse eu encontro. Esse é um valor mais comercial, né? Então, eu posso colocar ali? Posso. Então, esse resistor 1 agora vai ter 150 ohms. Mas a minha corrente não vai mais ser 100 miliamperes. Então, essa aqui é uma pergunta, seria como alternativa B. Se eu colocasse um resistor de 150 ohms, quantos amperes eu ia ter? Então, eu ia ter uma corrente nova aqui, que eu vou chamar de I agora. E olha só, nessa fórmula, o que vai mudar aqui? Que no lugar de R1, você coloca o valor que você tem agora, que é 150. Então, fica tudo igualzinho, só muda que aqui é 150. E no lugar da corrente que você tinha, você coloca uma variável que você não sabe, coloca o I. E aí, você resolve essa conta, né? Vamos trocar aqui todos os lugares que mudou. Então, aqui ficou mais 150 I. Aqui ficou
150 e aí ficou dividido por, agora ficou I igual a 11,3 dividido por 150. Podem fazer, podem conferir. E aí você vai ter um valor de corrente, que segundo minhas anotações estiverem corretas, é 75,33 mA. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sair da tela. Então, eu acho que é isso. Não estou com a calculadora aqui. Então, isso aqui vai dar 0,00... Opa! 0,0... Deixa eu colocar aqui. 0,075. 3.33363 amperes. Que também é conhecido como 75 mA. Ou seja, se você colocasse um resistor de 150, um resistor comercial, se não tinha aquele lá de 113, aqui ia ficar com 175 mA, né? 0,075. Certo? Aí eu te pergunto, beleza, resolvi meu problema, consegui um valor de resistor comercial, vamos dizer que existe resistor de 2,6K, deve existir, o 2K6 que a gente encontra, né? E aí consegui trocar tudo para o resistor comercial. Tem algum problema? Não. O relé vai continuar funcionando e o transistor vai estar até melhor, porque ele não está funcionando na capacidade máxima, ele está funcionando um pouquinho menos com 75 mA. Então está tudo certo, está até mais seguro. A única coisa que você tem que cuidar aqui é a potência desses resistores. Lembram das aulas de potência? Então essa aula aqui está sendo uma grande revisão, né? É a potência dos resistores. Como é que eu posso ver? Eu posso colocar aquele resistorzinho mais comum que eu tenho ali, que é o de 1/4 de watt, nesse caso aqui. Vamos descobrir. Então, deixa eu só conferir esse valor das minhas anotações ali. De 75 mA. Bom, vamos lá, vamos tocar o baile, né? Se estiver errado, me perdoem, tá? Isso aqui é o que eu lembro de cabeça e eu não anotei, eu fiz essa conta. Então, confiram esse 11,3 dividido por 150 dá 0,075333. Se não, usem outro valor aí, pessoal. Mas acredito que sim. Então, vamos lá. O que eu pedi? Qual que era a potência desse resistor, né? Olha lá. Lembra a fórmula da potência? Vamos apagar então essas contas aqui. Potência é a corrente vezes a tensão. Então, a potência do meu resistor 1 ali, potência do resistor 1, ela vai ser a corrente vezes a tensão, né? Pergunto, quanto de tensão esse resistor aqui está segurando? Ele está segurando os 24 menos o 12, que dá 12, menos 0,7, que dá os 11,3. Então, a tensão que eu tenho aqui nesse resistor é os 11,3 volts. Ele que está segurando a barra para o nosso relé funcionar, né? Porque a gente não cuidou de comprar o relé da tensão correta. Então, a potência do meu resistor 1, eu já sei o valor da tensão. Corrente vezes a tensão, ou tensão vezes a corrente, né? Na multiplicação não interfere, é 11,3 volts. Nem vou colocar o V aqui. E agora, falta o valor da corrente que a gente já tinha calculado, que era 75 mA, ou seja, 0,075. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Agora eu vou ter que puxar a calculadora, que eu não lembro. Deixa eu ver. Vamos achar uma calculadora aqui rapidamente. Sempre tinha uma calculadora aqui. Aqui. Tem uma calculadora comunzinha aqui. Então, vamos lá. Até vamos conferir então antes para saber se era 75 mA, era 11,3 dividido por 150. Olha aí, o professor não está louco, é 75 mA mesmo. E agora vamos fazer os 75 mA, que é o 0,075, né? 0,075 vezes a tensão que ele está aguentando, 11,3. E aí nós temos 0,8475. Né? 0,8475 o quê? Watts. E agora eu vou colocar na edição aqui
uns valores de resistores. Qual é o resistor adequado que eu tenho que comprar? Né? Se deu 0,8475, tem que ser um resistor, né, de pelo menos 1 watt, né, para não queimar aqui o resistor que vai estar segurando a onda lá para o transistor e para o relé. Mas, no fim das contas, virou tudo fonte de tensão. Olha que coisa fácil, olha que coisa útil. É uma situação que vocês talvez se deparem na vida como técnico de vocês, ou na vida de estudante de eletrônica, né? E aí, tá aí, eu pego um resistor de 1 watt. Esse resistor aqui, se tu fizer a conta 1 mA vezes ele está segurando 2,6 volts, né? Dá muito baixo, dá 0,026, né? 00026. Um resistorzinho comum de 1/4 de watt já aguentaria. Nem vou fazer a conta, vocês podem conferir se um resistor de 1/4 de watt já aguentaria aqui. Acredito que sim. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma aplicação prática, um pouquinho para entender por que a gente vê leis de Kirchhoff. E aqui não deu nenhum sisteminha, né? Usamos leis de Kirchhoff e resolvemos o nosso problema, inclusive colocando uns valores mais reais, né, para eles. Então fica aí. Bons estudos para vocês e aquele abraço. Até mais.